quando eu comecei a pensar no que eu ia falar sobre as reformas, eu me deparei muito com a situação que as mulheres vivem no nosso país. Por que que essas reformas atingem tanto a gente? Muito mais nós mulheres do que aos homens. Primeiro, porque nós mulheres, nós trabalhamos muito mais do que os homens. Como a gente trabalha mais? Não só no próprio trabalho, né, no próprio emprego, a gente trabalha mais no emprego, e a gente trabalha em casa também. A mulher, quando ela chega em casa, ela tem mais no trabalho. Muitas vezes, antes de sair de casa, ela já começa uma jornada de trabalho. Depois ela sai da casa dela, fica horas no trânsito, chega no emprego dela, onde ela obtém a renda. E quando ela volta, ela tem mais uma jornada de trabalho. Então, isso é muito injusto. O porquê que isso acontece? A porcentagem de mulheres que são chefes de família são 37% da população. Isso é muita coisa. Muitas mulheres, elas são a base de toda a família. Elas que trazem o sustento e elas que fazem tudo. Hoje, no Brasil, a gente tem 107 milhões de mulheres. É muita mulher. E quanto a gente não dá de renda para a Previdência? Eu trouxe alguns dados aqui. Como o João falou, para as mulheres que ficam grávidas, vai ser muito pior. Porque, por exemplo, as mulheres que trabalham em lugares insalubres ou em lugares que têm uma qualidade de trabalho perigosa, por exemplo, mulheres que trabalham em frigoríferos, em aeroportos, em rodovias e outros ambientes de trabalho, elas vão perder o direito de serem afastadas do trabalho. Hoje, quando uma mulher engravida trabalhando num lugar insalubre, ela é automaticamente afastada do trabalho. E isso não vai mais acontecer. Uma mulher vai continuar grávida e trabalhando num lugar perigoso para ela. Mas ela vai ter que continuar trabalhando. E isso é um absurdo. Salvo se um médico falar, não, ela está com algum problema e realmente vai ter que ser afastada. Mas vocês acham que o patrão vai gostar disso? Não vai. Ainda mais depois da reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência vai dar muito mais autonomias aos patrões. Nós mulheres, a gente tem tempo de licença maternidade de 120 dias. Inclusive em casos de adoções. E eles queriam tirar isso da gente. A gente não ia mais poder ter licença maternidade. Ia ser uma licença maternidade de só 30 dias. Isso é um absurdo. Graças a muita luta, uma bancada de mulheres conseguiu vetar esse ponto da reforma trabalhista. E nós vamos continuar com o direito de licença maternidade de 120 dias, inclusive para adoções. Isso é fruto de muita luta. Mas se você parar para pensar, é um absurdo mulheres terem que lutar para terem o seu direito preservado de ter licença maternidade. A gente não podia ter uma luta dessa, porque isso é um direito nosso, sabe? E quando a gente tem que batalhar por uma licença maternidade, mostra o quanto nós não somos respeitadas. A reforma trabalhista também vai diminuir o tempo de intervalo do trabalho. Por exemplo, hoje, o intervalo de descanso do trabalho, a gente trabalha aí 8 horas e descansa 1 hora. Ou 2 horas, dependendo dos acordos. A reforma vai barrar isso, a gente só vai ter 30 minutos de descanso, independente do tempo de trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar 12 horas por dia, eu vou ter 30 minutos de descanso. Eu não vou ter mais 1 hora, eu não vou ter mais 2 horas, eu vou ter só 30 minutos. O que é 30 minutos, gente? Hoje, 30 minutos não é nada, não dá nem para comer direito. Não dá para a gente comer em 30 minutos. É muito pouco. Às vezes, tem pessoas que trabalham perto das suas casas e elas vão almoçar na própria casa para evitar gastar dinheiro.
para cortar custos. Isso não vai ser mais possível, porque em meia hora ninguém consegue ir em casa e almoçar. Nunca. Às vezes a pessoa quer dormindo, quer tirar uma madonazinha no madeirite, meia hora não dá nem para ele, não dá nem para ele deitar. Exatamente, não dá nem para descansar direito, não dá nem para dormir um pouquinho e descansar nesse intervalo. Construção civil é o mais pesado que tem, coitado, é massacrado. Pois é, com certeza. É muito difícil. E a diferença salarial entre as mulheres e os homens também é muito grande. Basicamente, os homens, as mulheres ganham 26% menos do que os homens. E a maioria das mulheres são chefes de família. Então, está um pouco imparcial, né? Está um pouco... Como é que eu posso falar? Está um pouco injusto, para ser bem clara. Porque se as mulheres são a maioria da população que são chefes de família, por que ganhar menos? Por que não pode igualar o salário? Por que a mulher tem que ganhar menos? Se trabalha mais, às vezes. Geralmente, a gente tem vários filhos. Ainda tem que sustentar os filhos com 26% a menos. E muitas vezes sem ajuda. Como o Gustavo falou, às vezes a média para se aposentar 65 anos agora vai ser. E pelas pesquisas aí de média de quanto se vive, a gente vai morrer no mesmo ano que a gente vai se aposentar, né? E isso vai ser igualado para as mulheres, como o Gustavo já falou. Vai ser a mesma idade. Agora caiu, né? Agora caiu um pouquinho. Mas sendo que as mulheres começam a trabalhar muito mais cedo do que os homens, porque elas trabalham em casa e elas trabalham na rua. Então, o certo seria que a mulher se aposentasse bem mais cedo. Não só por questões de jornada de trabalho dupla, e porque começa a trabalhar mais cedo, mas também por questões, por exemplo, de filhos. Como ele falou, na Europa, quanto mais filhos você tem, menos tempo você demora para se aposentar. Então, essa lógica deveria ser implementada no Brasil também. Mas não, eles só veem o lado que dá o lucro para eles. Eles não querem ver o lado que vai beneficiar o povo. Isso para eles não existe. Só existe o benefício do próprio bolso de quem está lá. O bolso de quem está aqui e o cuidado com quem está aqui não existe. Isso não existe. Esses são os aspectos que vão mais prejudicar a vida da mulher. As questões de jornada, as questões da gravidez, elas vão prejudicar muito nós, as mulheres. Os homens também. Mas como a gente já tem esse cunho social de trabalhar em casa, vai causar mais transtorno, mais cansaço. Vai ser pior. Precisa falar a verdade. Não tem como falar, não, vai ser igual. Não vai ser igual. A gente vai trabalhar muito mais na rua e vai provavelmente demorar muito mais tempo para se locomover, porque o transporte tá uma porcaria e cada vez está pior, está mais precário. Então, a gente está demorando mais tempo para chegar onde a gente trabalha, porque a gente não consegue trabalhar pertinho de casa. A gente trabalha bem longe. Então, o que eu tenho para falar, basicamente, depois desses dados, é que a gente não pode deixar de lutar. Eu acho que o principal é que as mulheres têm que se unir cada vez mais para lutar contra o que está acontecendo. Porque a gente precisa pensar no futuro, nos nossos filhos, nos nossos netos. O que a gente vai deixar para essa geração? Sabe? O que a gente vai deixar para o futuro? A gente vai deixar que o futuro não consiga se aposentar e não tenha condição de trabalho? A gente tem que pensar muito nisso. É isso, gente. Eu sou um aposentado, que aposentei com... Eu nem cheguei a aposentar com 35 anos de trabalho, porque hoje em dia os meus companheiros sabem que a gente entra nessas firmas aí e eles são um sonegador, que eles não repassam para o INSS. Quando a gente vai ver, quando a gente vai consultar lá na Caixa Econômica, está um rombo, ele já mandou a gente embora
e não paga os direitos da gente. Aí, conclusão da história, a gente, quando vai aposentar, é aquele benefício que não dá para nada. É um benefício que não dá nem 2 salários mínimos. E eles acham que isso vale a pena para eles. Meus amigos, se vocês podem observar que lá no Congresso Nacional, eles discutem um com o outro, passa batata quente para um, passa batata quente para outro, vai passando a batata quente. Aquele último que fica com a batata quente na mão, ele vai jogar em cima do pobre, irmãos. Ele vai jogar em cima, nós somos massacrados porque ele vai jogar em cima da gente. A gente que segura a batata quente. Só Deus mesmo que pode endireitar esse Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro está massacrado. É um Rio de Janeiro que só Deus mesmo, porque a gente vive de um lado para outro, não tem solução. A solução é a gente discutir mesmo. Vamos ver se lá aquelas manifestações que eles fazem lá, eu não sou a favor daquelas coisas que eles danificam os patrimônios, mas eu sou a favor daquelas manifestações que eles ficam fazendo lá. Eu agradeço a oportunidade porque eu sou aposentado, mas eu já sofri na pele também. E eu não quero que meus colegas sofram o que eu sofri. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos e todas. Queria até agradecer a oportunidade, mais uma vez, da gente chegar aqui e poder falar sobre reformas trabalhistas e da Previdência. O senhor falou, né, justamente sobre essa questão do trabalho, acabar sendo tipo uma escravidão moderna. O senhor tem razão, porque se a gente for pensar lá atrás, lá no século XIX, o que eles faziam? A gente trabalhava 12, 13, 14 horas até cansar. Aí eles pensaram, os caras estão trabalhando pra caramba, ficou trancado, alguém tem que comprar os nossos produtos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar eles trabalhando um pouquinho menos, ganhando um pouquinho mais, para eles consumirem da gente. Isso fez com que a gente tivesse mais tempo aqui fora, e é uma certa liberdade controlada que eles trazem para cá. Então a gente sabe muito bem que quando a gente trabalha de 8 às 5 no dia, de segunda a sexta, às vezes no sábado, né? Que esse controle está aí presente. Chegou no século XXI e infelizmente a gente continua sendo controlado. E sobre a questão até da reforma da Previdência, para não deixar de falar, o senhor falou da dívida, né? Que dizem que tem um rombo na Previdência, mas só que tem uma coisa, quem deve a Previdência são justamente essas grandes empresas que a gente falou aqui. A Friboi, por exemplo, que saiu nesse escândalo agora, né? Deve bilhões para a Previdência porque não paga os trabalhadores dela, e aí depois o governo vai dizer que tem um rombo. É claro que tem um rombo se o cara não está pagando, porque ele tem que pagar de INSS. Está sonegando, como o senhor falou. E também para ajudar aqui, eu queria até contribuir um pouco com o debate para falar sobre reforma trabalhista no caso do trabalho intermitente. Que a gente fala assim, trabalho intermitente, né? Tá estranho esse nome, né? Deve ser um negócio complicado, vão querer sacanear a gente como sempre, mas vou explicar aqui um pouco como funciona. A gente vê que uma das primeiras oportunidades de primeiro emprego que a gente tem, emprego formal, aqui no Rio de Janeiro principalmente, a gente vê muito jovem, como eu, por exemplo, tenho 20 anos, que vai ter a primeira oportunidade numa lanchonete, como o McDonald's, por exemplo. Aqui em Campo Grande, a gente tem uns 5, 6 McDonald's, não sei ao certo, mas tem no centro de Campo Grande, tem 2, aliás, tem nos shoppings, tem nas estradas de capoeiras, tem um monte. Aí a gente pensa, no caso do trabalho intermitente, o que significa? É o cara que ele vai chegar lá no McDonald's, eu quero emprego, o cara vai falar ao gerente, beleza, está contratado. Vai ser na seguinte condição, ele vai, com esse certo controle que ele tem da liberdade, ele vai falar, o contrato vai ser assim, você vai se disponibilizar a trabalhar aqui 8 horas, mas se eu quiser, no caso do empregador, ele vai fazer o seguinte, não, hoje você só vai dar 3 horas.
mas no dia seguinte você vai trabalhar 8, se eu quiser. Vai trabalhar 2. E ele vai decidir o tempo que você vai trabalhar. Mas aí você pensa, pô, se eu vou trabalhar 3 horas naquele dia, as outras 5 horas eu vou fazer outra coisa, não vou ganhar o dinheiro, vou botar a comida em casa. Aí não. Esse é o problema do trabalho intermitente, que ele não deixa que você trabalhe por fora. O que você vai ter que fazer vai ser trabalhar, fazer o bico, o famoso bico para complementar, porque vai ser ilegal da tua parte. Vai punir o trabalhador, que ele só vai ganhar pela hora que trabalhar. E imagina, o maior absurdo é o seguinte, se você não for no trabalho, você vai pagar multa. Você paga a multa pela metade do valor que você ia trabalhar. Por exemplo, se você falta uma jornada de trabalho de 8 horas, aí você vai ter que pagar uma multa porque você não foi no trabalho que você estava obrigado a ir, sendo que era uma coisa flexível, né? É flexível só para o empregador, não é flexível para a gente. Aí você paga uma multa de 4 horas para um negócio que foi imposto para você. Enfim, é complicado. Por isso que é tão grave, tanto o trabalho intermitente quanto o trabalho temporário, que agora aumentou. E a questão do trabalho temporário é que os contratos, cara, são pensados assim. Não tem que ser temporário para garantir o nosso direito. Porque o trabalho que é temporário, ele é mais flexível e mais sempre assim, flexível para tirar nosso direito, né? Nunca para o nosso bem, é sempre para o bem do outro. Então, assim, se a gente ficar 9 meses ou então 12 meses, 1 ano com trabalho temporário, você não tem direito, como o João falou brilhantemente, que pô, o cara não vai ter acesso a rescisão dele, vai ter que receber muito menos no final e ele sai sempre perdendo. Então, a necessidade de falar sobre a reforma da Previdência, da reforma trabalhista, é aqui agora, é aqui em Campo Grande, é aqui em Guaratiba, porque somos nós que vamos sofrer com isso, infelizmente. Mas, se a gente parar, conversar, tentar falar com o vizinho, chegar no próximo, falar, isso está errado, mas juntos a gente pode conseguir melhorar, eu acho que a gente pode avançar muito mais aí. Gente, é isso. Obrigado. Uma hora aí sobre as férias, que eles estão querendo parcelar em 3 vezes. Aí eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou, cara, para mim seria muito bom parcelar em 3 vezes, quem não quer. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Só que aí o João veio e falou que as férias é o dia que você recebe um dinheirinho a mais e você faz a meia água. Eu lembrei muito isso. Lá no 32, eu morava... você pega um dinheiro, é o momento que vem um dinheiro, porque assim, se eu for dividir em 3 vezes, é um dinheirinho a mais, só que vem, e como a gente não tem muito dinheiro, vai acabar gastando no dia a dia. O pingadinho vai acabar gastando no dia a dia. E para a maioria da população é a hora que o quê? Faz uma meia água, faz ali a laje, faz um cômodo a mais. É um absurdo, porque para eles é muito melhor, porque eles dividem durante o ano, fica mais fácil na folha na folha deles. Para a gente piora. Então assim, foi muito é bom essas discussões aqui, porque acaba clareando, não escurece mais. E assim, a pergunta para a mesa aí, se você quiser responder, é isso. Como é que é a forma, eu vejo que isso aqui é um ponto que a gente pode, conversando, dialogando, pode transformar o nosso dia a dia. Aqui em Campo Grande, na Zona Oeste como um todo, a gente pode ir transformando, porque o que está acontecendo aí, para eles podem tudo, para a gente não pode nada. A gente trabalha para ganhar 2, 3 mil reais e na esfera, parece na televisão, é bilhões para lá, bilhões para cá, e todo mundo que é preso... Não, isso é a família toda, isso é a renda da família, como um todo. E nem tem isso às vezes, não, 2, 3 mil para quando é a família toda, juntando todo mundo da família ali, para ver se dá isso. Aí você vê que um tá levando a mala de 500 mil para outro e acabou sendo solto ontem também. Então eu quero saber o seguinte, para uma minoria tem tudo e para a maioria que somos nós não tem basicamente nada. Como fazer? Se isso aqui realmente, eu entendo que isso aqui é uma das formas para que a gente possa mudar, conversar com o vizinho e tal, para fazer a mobilização, para fazer a manifestação, e não só no centro da cidade. Eu acho que a gente tem que fazer no centro de Campo Grande também, no centro de cada bairro, porque se ficar dependendo para a gente ir para lá, não vai sair nada. Vai só uns poucos vão para lá, e aí nem sempre nos representa, nem sempre é o que a gente quer, mas se for no calçadão ali de Campo Grande parar, tudo parar, aí eles vão realmente, porque a gente tem vereador aqui, tem deputado estadual, deputado federal, a gente tem, e como aqui na Zona Oeste, em Campo Grande, né, tem um deputado federal que é o Luiz Carlos Ramos, a gente tem que começar a perguntar a ele, como que ele vai votar?
Agora, uma manifestação que a população reivindica o direito, você pode parar em frente à prefeitura, ou se não, em frente a lá o prédio da Previdência Social, que eu acho que é ali na rua Campo Grande, solicitar, você não quebrou nada. Agora, a revolta de alguns é questão particular. Não quer dizer que nós vamos se reunir ali e vamos fazer nada. Não quer dizer isso. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é uma manifestação. Nós estamos na rua, ocupando o espaço público e discutindo política. Sendo 1, 2 ou 3, 4. Mas daqui, com certeza, já vai sair um resultado. Conheceu o Geraldo há anos e a posição política dele hoje mostrou a diferença para mim. Então, isso é a posição do senhor, é uma manifestação. A gente tem que tomar cuidado com o desocupado, né? Que pode prejudicar a gente, né? Os desocupados que pode prejudicar quebrar o patrimônio dos outros. Aqui, mas voltando com o que você estava falando, é quase que o seu Geraldo falou. A reunião, a união das pessoas, a informação, não ter um tipo só de informação da mídia aberta, conversar com o vizinho, às vezes o vizinho sabe uma informação, viu no celular uma coisa diferente. Esse tipo de informação não é mídia, que a gente tem que começar a procurar. Entendeu, seu Benildo? A gente tem essa informação diferente. Tá aqui, às vezes pode vir outro grupo vir aqui discutir sobre previdência, ou discutir sobre outra coisa, sobre saneamento, sobre luz, aqui sobre PTU, que é uma pauta que a gente quer fazer, que a gente não sabe onde isso vai chegar, que eu acho que, Márcio, lá onde a gente vai lá para Vila Nova, é uma pauta legal discutir PTU, né, se programar sobre isso, que lá, com certeza, esse mar vai chegar lá antes do que aqui, né? Então, a discussão é essa, a gente tá partindo do pensamento de unificar o debate, escutar cada um, saber qual é o problema, entendeu? Olhar que a gente está passando por um problema muito difícil nesse país, mas estamos passando para a fase de transformação. É nesse intuito que nós estamos aqui. Entendeu? A reunião aqui na mesa aqui não tem nenhum político lá de carteira, mas tem pessoas que discutem política. É pessoa que se propõe a vir discutir política e escutar a pessoa. Então, o problema da senhora não é o problema que é o meu, problema que é dela, não é o problema que é o do Gustavo. Eu vou deixar passar para a mesa, eu acho que eu já fecho aqui com minha consideração final, isso, e passo para a mesa. Não, vou só fechar então. Só complementando o João e respondendo a pergunta do Siri também. Foi o que ele falou, isso aqui é manifestação. Isso aqui é o início de alguma mudança. Nem que seja a mudança de cada um. Manifestação pacífica. É isso, é a mudança de cada um. Eu mudei o que eu penso sobre reforma. Eu entendi mais, eu posso falar com alguém do meu lado. Além disso, outra coisa que eu vou colocar aqui é o seguinte, esses caras aí que estão aprovando a reforma trabalhista, que estão aprovando a reforma da Previdência, que estão aprovando, que estão roubando, que estão fazendo tudo, a gente que colocou eles lá. A aprovação é do jeito da gente, é do jeito deles. Mas foi a gente que colocou eles lá para aprovar. Claro. Então, daqui a um ano, quando a gente for votar, a gente tem que entender em quem a gente está votando. Porque senão daqui a 3 anos a gente vai estar de novo discutindo isso aqui, e de novo discutindo isso aqui. Os caras só estão fazendo isso tudo lá porque a gente deixa eles fazerem isso. Então a gente tem que sim falar de política, a gente tem que sim conversar com amigo, com vizinho, com filho, com irmão. A gente tem que sim se manifestar de forma pacífica. E a gente tem que saber em quem a gente vai votar. Quem a gente quer que represente a gente lá. Porque senão, daqui a 3 anos, volta para discussão e volta para discussão. Esse discurso de que eu odeio política, é tudo safado, não adianta nada. Política é tudo safado, não vai mudar nada. Se é tudo safado, vamos trocar todo mundo. Até chegar a hora que não vai ter safado. Ou vai ter só um ou outro, vai ser minoria. Então é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade, qualquer dia a gente está de volta. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.